Hoje eu pretendo hoje estudar com vocês 1 Reis 21. Tem uma apresentação do Tabo da última campal sobre a vinha de Nabô. E eu pretendo estudar com vocês hoje isso. Tá? O tema da história é a união da igreja e do Estado, sobre o decreto, sobre o estandarte sendo levantado, e o que eu acho mais interessante nessa história é sobre as acusações que vão ser feitas contra nós na meia-noite. Então vamos ler 1 Reis 21 antes, depois a gente estuda. A gente vai. São 16 versos, estamos em 8, cada um de 2. 1 Reis 21, vamos começar. E leia alto, tá? Ontem veio uma pessoa que estava assistindo os vídeos e falou que não consegue escutar vocês. Quem está sem microfone? Quem é? Algumas pessoas somente. Então, leia alto. 21, 1 e 2. E sucedeu, depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou como seu sinete. E mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na cidade e habitavam com Nabote. Escreveu cartas dizendo: apregoai o jejum e ponde Nabote diante do povo. E ponde de fronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora, e apedrejai-o para que morra. Os homens das suas cidades, os anciãos e os nobres que habitavam na cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. E apregoaram o jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado, Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto,
Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para a possuir. Então, essa história aqui fala de Nabote, um israelita, tinha uma vinha, um jezreelita que tinha uma vinha, Acabe queria tomá-la, e aí a sua esposa fez com que isso acontecesse, Jezabel. Sabemos que Jezabel é um símbolo para o papado. Vamos montar os personagens. Israel. Fala Samaria aí, não fala? Samaria. O que é Samaria? Capital de quem? De onde? De Israel. Israel é o poder de quantos? São 10. Isso. Quem que é o líder? Quem que é o governante principal? Eu vou pegar um Vou fazer tudo no... Como é? Tudo ali? Tá. Tá no mundo, não? Tirou? Não, deixa eu... Tá. Tá, então a gente está estudando a vinha de Nabote. A gente viu que Acabe vimos que Acabe é um poder, é o rei de um poder de 10 reis. É para fazer de novo, não? Talvez explicar para Explica como isso. Não teve áudio, conversa, a gente tem. Não, estava gravando, Tá, então a gente está estudando a vinha de Nabote. Acabe é um poder de 10 reis. Acabe é o rei principal de uma nação com 10 tribos. As 10 tribos a gente marca como sendo a Grécia. Então, portanto, Acabe é um símbolo dos Estados Unidos. Jezabel a gente marca. Ou os Nações Unidas? Como? As 10 tribos a Grécia. Eu falei que é um símbolo para as Nações Unidas. É um símbolo para as Nações Unidas. Isso. E aí, quem que é o líder principal das Nações Unidas? É os Estados Unidos. Aí, por isso eu marquei isso. Tá certo. Jezabel, a gente marca como papado. E a gente viu na história que Jezabel governa sobre Acabe. Então, Acabe não consegue o que ele quer, Jezabel vai e age por meios próprios, usa o selo de Acabe e consegue o que ela faz. Isso é a imagem do papado. Isso é a imagem da besta. Quem mais a gente tem aqui? A gente tem uma vinha. Que é essa vinha? Mateus 20. Vamos para Mateus 20 para a gente ver.
Mateus 20, 1 e 2. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que sai de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Então, o que é essa vinha? Vamos para Jeremias 12, 10, para ajudar a gente a responder. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo e tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. A gente vai ver que essa história de Juízes, de Reis 21, olha aqui. 21:3 diz assim: Porém, Nabote disse a Acabe: Guarda-me, o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então, essa vinha é a herança dos pais de Nabote. A gente viu nos textos de Mateus e de Jeremias que a vinha é um símbolo para a igreja, é um símbolo para o povo de Deus. E aqui, Nabote está falando que essa vinha, esse povo de Deus, é a herança dele. Vamos para JM 210. ponto 2. Existe... Acharam? Você achou? Né? 210.2? Isso. Existe uma coisa neste mundo que é o mais importante objeto da solicitude de Cristo. É a sua igreja na terra, pois seus membros devem ser representantes dele em espírito e em caráter. O mundo deve reconhecer neles as características do cristianismo, o depositário das sagradas verdades no qual são armazenadas as mais preciosas joias para o enriquecimento de outros. Através do período de trevas morais e erro, por séculos de luta e perseguição, a Igreja de Cristo foi como uma cidade edificada sobre um monte, de era em era, por gerações sucessivas até o presente tempo. As puras doutrinas da Bíblia têm sido reveladas dentro de seus limites. O que eu queria marcar nesse texto é que a vinha, a igreja, é a depositária de joias de Deus. Então, Nabote foi confiado joias, foi confiado uma vinha. Ele era responsável por isso, pela herança que ele recebeu. E Nabote estava querendo. Tem mais um texto que está tá em inglês só. A gente não vai ler não, mas se vocês quiserem ler, diz também que a igreja é depositária de suas joias. Verdades. Tá. E agora vamos ler esse aqui, ó. OE. O que é OE? Alguém sabe? Obreiros Evangélicos. Ponto 1.
Pode ler, Lincoln. 307? Isso. Que ninguém busque derribar os fundamentos de nossa fé. Os fundamentos que, mediante estudo da palavra, feito com oração e por meio da revelação, foram postos no princípio de nossa obra. Sobre esses fundamentos temos estado a construir por mais de 50 anos. Podem homens supor que têm encontrado um caminho novo, que podem pôr um fundamento mais sólido do que o que foi posto, mas isso é grande engano. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. No passado, muitos empreenderam a erguer uma nova fé, estabelecer novos princípios, mas, por quanto tempo permaneceu o edifício deles? Dentro em pouco ruiu, pois não se achava fundado sobre a rocha. Tá, então, no verso 2 diz assim, 1 Reis 21, 2. O que diz aí, Matias? Então Acabe falou para que me sirva de horta, pois esta vizinha ha hablado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for de teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Então, Acabe está querendo fazer o que foi dito no texto que a gente leu. Ele quer, eu vou te dar uma vinha melhor do que ela. Ele quer substituir essa vinha, ele quer trocar esses fundamentos. Ele quer trocar isso que Nabote recebeu de herança. Tá. A vinha? Aqui é a herança, é os fundamentos, Que foi construído por nossos pais. Isso, eu vou botar herança. Ou então... É o quê? Joias da verdade. Tá, então a nossa história vai ser a meia-noite. No comando meia-noite, que é a história da besta, da imagem da besta. Bom dia. Achou ela? Estamos estudando o 1 Reis 21. O que significa Nabote? Vejam aí. Alguém tem concordância ou não? Não? É TH no final. Tá bom. Frutos, exato. Isso. A gente sabe que a imagem da besta vai ser formada aqui. Aqui no clamor da meia-noite. E Nabote significa frutos. Quando é que os frutos vão ser oferecidos? No clamor da meia-noite, os primeiros frutos, as primícias. No clamor da meia-noite. O quê? Por que os frutos são oferecidos no clamor da meia-noite? Quem é ressuscitado? Quem é ressuscitado aqui? Lázaro. Que são... Lázaro não é o símbolo das primícias, não. Lázaro é o símbolo da igreja triunfante. Mas a igreja triunfante é o símbolo das primícias. As primícias são os primeiros frutos. Bom. Então, os frutos
Tá, uma outra forma de explicar. Quais são os três estágios da planta? Tá em... Semear. Isso aí são as três formas de tratar a terra. Erva, depois espiga e o grão cheio na espiga. Isso. Então aqui ó, é a erva, a espiga e o grão cheio, os frutos. Entendeu? Depois da chuva ser hoje, os frutos são prontos. Semear, plantar, colher. Da ceifa você vai tirar os frutos. Entendeu? O que eu isso daí, no caso, tá falando dos sacerdotes, né? Então, tipo, afinal vai ter os três testes para eles. Então, logicamente, se ali fecha a porta, você já tem que estar com os frutos. Assim, eles já tem que estar prontos, frutos maduros. Porque você vai ter que ficar Exato. Por isso que eu quero mostrar, inclusive, os frutos aqui. A gente tá estudando essa história aqui. Da morte já marcaram aqui os frutos. Tá, no verso 4, você pode ler? Andressa. Verso 4. Isso. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o Jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Então, o que aconteceu aí? Acabe ficou indignado e desgostoso por causa de uma mensagem, por causa de uma palavra que Nabote deu para ele. Onde mais a gente vê em Daniel 11:40, deu uma mensagem, são novas, que fazem a mesma coisa com o rei do norte. Os rumores do Oriente e do Norte espantarão, e ele vai sair com um grande furor para destruir e extirpar a muitos. O que Jezabel faz quando escuta essas coisas? Não sai com um grande furor para matar Nabote, ela vai armar e tal. A história de Daniel 11, a gente vê aquilo lá como sendo o decreto de morte, não é isso? Aqui, a gente tem que entender como um fractal. Isso aqui está acontecendo para os sacerdotes. Eu estou marcando isso no sacerdote, porque a gente está estudando a imagem da besta. A gente está estudando o decreto dominical. Essa história lembra muito a história de João Batista. João Batista também é uma história da imagem da besta, onde tem Herodias controlando Herodes. Herodias engana Herodes engana Herodes para poder ter João Batista morto. Aqui, Jezabel, ela usa de falso testemunho para poder matar Nabote. Ela usa cartas mentirosas, ela escreve cartas em nome de Acabe, ela fala em nome de Acabe. Então aqui a gente também tem a mesma coisa, só que qual a diferença da mensagem não é diferença, então são diferenças, mas assim, são diferentes aspectos da mensagem que a gente vai dar contra o papado e contra o protestantismo apostatado. Então aqui Nabote está falando que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que lutar, defender os nossos fundamentos, não é isso? A gente tem que defender a nossa herança. A vinha é a nossa herança e a gente tem que defendê-la. Na história de João Batista, qual que é a mensagem que é dada? Arrependei. João Batista, sim. Mas em Marcos 6, que é a história da imagem da besta, João Batista, a senhora está certa? É isso que ele fala?
Mas em Marcos 6 é uma história específica. É a história do casamento. É a história da festa. A história da morte de João Batista. A história do jantar com Herodes e Herodias. Marcos 6, capítulo, verso. Verso, pois é, eu estou procurando onde João fala da... 18. 6:18. Vá. Ah, o casamento ilícito. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Exato. Então, uma mensagem do casamento ilícito. Isso. E aí, quem que ficou com raiva? Aí, Herodias queria matá-lo. Então, exato. Então, são mesmos momentos, só que a mensagem, os aspectos da mensagem que estão sendo revelados para nós, através das linhas, são diferentes. Em 1 Reis 21, continua assim, então. Aí Jezabel disse, no verso 7, 8 e 9. Você não pode ler, tia Angelina. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo. Tá, então o que eu quero mostrar? Algumas coisas. Primeiro, os homens, as cartas que ela escreveu, foi para quem? Foi para quem morava com Nabote. Isso vai ser importante, porque essas pessoas, anciãos e nobres, que haviam na cidade e que habitavam com Nabote. Então, a gente vai ver, com outros textos de Ellen White, que as pessoas que vão nos acusar, vão ser os líderes da igreja adventista. Eles não querem ter um nome relacionado com o outro. Como é? Eles não querem também ter um nome relacionado com o outro. Exato. Isso já aconteceu antes. Depois vocês pesquisem, a igreja adventista brigou pelo nome dela. Por causa disso, ela denunciou outras pessoas e as pessoas foram mortas. Na história de Waco. Em 1992, se eu não me engano. Como é que escreve? Waco. A história é assim, para vocês verem. Teve uma pessoa chamada David Koresh, que aí formou uma seita chamada David Young. Ele era adventista, mas ele era adventista, entrou na igreja adventista por causa de uma menina, filho de um pastor, aí não conseguiu namorar. Aí funda uma seita. A seita é completamente diferente da igreja adventista, mas ainda tinha algumas ligações com a igreja adventista. Porque o mundo ainda via certa ligação com a igreja adventista. As pessoas eles, assim, não têm nenhum princípio correto e tal. Eu não estou defendendo eles como um grupo bom. Mas eu estou mostrando que a igreja já fez isso. Ou seja, a igreja ficou incomodada com a igreja, o nome da igreja adventista ligado com esse movimento. Disse para o governo americano que eles tinham armas e estavam escondidos, preparados para dar um ataque. O governo americano entrou nesse lugar e dizimou mais de 50 pessoas, se eu não me engano. Vocês já estudaram isso, né? Tá. Então, a igreja adventista já fez isso. E não tem motivos. Tem motivos para fazer novamente. Terá motivos para fazer novamente. E aqui a gente está fazendo que isso vai acontecer. Isso, claro, pode impactar o menor em cada local. Mas isso inicialmente vai acontecer nos Estados Unidos. Sim. Pode ser que aconteça aqui também.
Sim, tem um texto que fala que é a mesma crise. Esse é um assunto que eu queria estudar com vocês. Tá aqui, depois. Não tá aqui. Tá no outro texto mesmo. Mas é interessante. Tá, depois eu acho os textos para mostrar isso. Então, tá. Aí no verso 9 diz o seguinte: apregoai um jejum e põe Nabote diante do povo aí, né? Tem alguma da Bíblia de vocês escrita acima do povo ou não? Mas diante. E no 12, a mesma coisa? Diante do povo. Tá. Em inglês, diz que Nabote foi levantado. On high, among the people. Isso. 9 e 12. On high. Então, o que vai acontecer conosco aqui? Aqui na Bíblia está marcando aí que vai ter um decreto, né? Ela vai enviar cartas e vai selar com o selo do rei. Não é isso? Isso é um decreto. Né? É o mesmo decreto, inclusive, de Daniel. Não é o mesmo decreto, mas é a história mesma. A Assembleia se reúne e pede o rei para prepara o decreto, pede assina a gente escrever esse decreto, porque a gente quer pegar Daniel, que é justo e a gente não tem nada para fazer contra ele, então a gente vai ter que fazer isso. A mesma história aqui. Tem esse homem que é justo, a gente vai fazer falsas testemunhas, pegou o decreto, criou um decreto e o rei assinou. No caso, a própria Isabel assinou aqui. Mas aqui é um decreto. Aqui, o que é ser colocado, o que é ser elevado? Esse é um marco, é um símbolo de quê? Levantar. Os primeiros frutos, exato. Levantar, mas o estandarte, os frutos são levantados. Aqui a gente vai ser colocado como estandarte para o mundo. Tá, e agora esse jejum, ele ajuda a gente a entender algumas coisas. Vamos para Isaías 58. Esse jejum que Jezabel pediu é um falso jejum, não é? Ele não é de acordo. É um jejum para matar, para acusar as pessoas, para acusar Nabote falsamente. Isaías 58, vamos ler o 4, versículo 4. Quem está lendo? Você pode ler, mas 4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes ao punho rico. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. E agora eu leio o 11 até o 14. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Desviares o teu pé do sábado e fazeres a tua vontade no meu santo dia e chamares o sábado deleitoso e o santo dia do Senhor digno de honra e honrares não seguindo os teus caminhos nem pretendendo fazer a tua própria vontade nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor e te fareis cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor me disse. Isso. Para que eu li esse texto? Esse texto conecta bem com essa história. Vocês conseguem ver isso? Vocês veem isso? Esse texto, o jejum, está falando de um jejum e de restaurar as veredas. No último verso fala sobre a herança. E aqui é exatamente a mesma coisa que está acontecendo. Eles estão fazendo um jejum, mas Nabote é quem está tentando restaurar as veredas antigas. É Nabote que está querendo segurar a sua herança. Isso. Então, assim, aqui a gente tem
esse falso jejum pregado por Jezabel, e aí você compara com Nabote, que está segurando as falsas veredas, que não está tentando restaurar a sua herança. Então, esse é uma testemunha para a gente ver que a gente está interpretando corretamente. Vejo alguma coisa, alguns falando do alto, do símbolo do alto. Sim. No verso 9, no verso 12, em inglês, fala que na minha Bíblia também, fala que Nabote, põe de Nabote acima do povo. Em inglês, fala que eleve... Deixa eu ver o texto em inglês. Put high... Em português? Como? No verso 9, 1 Reis 21, 9, diz assim... Em português? Sim. A sua Bíblia? A Bíblia diz isso, a minha Bíblia diz, põe de Nabote acima do povo. Aqui em inglês diz... Coloque Nabote nas alturas. Então... A conexão com o verso 4 de Isaías 58. Qual a conexão? Isaías 58, 4 diz: Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferir descompõe o iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a sua voz no alto. Esse jejum é para ouvir, esse jejum falso é para ouvir a voz no alto. Sim, interessante. Interessante. Não tinha visto. Também, né? Esse verso 13, eu acho. 3 e 58? Sí, No, 14 para... Da herança? Para cabalgar sobre as alturas da terra. Não sei como falar em inglês. Espanhol fala tear é subir sobre as alturas da terra. Não sei, deve ser a mesma. Mas sim, então vocês conseguem ver que o tema é o mesmo, né? Desse tratado, está falando de restaurar as veredas, está falando do jejum, está falando do sábado. É quase que se fosse um ministério, igual como a gente viu que a linha do Ministério da Iniquidade funciona, da mesma forma consigo enxergar um falso, a gente sabe que nós vamos ser um falso estandarte, um falso, tipo, tudo falso como, assim, o contrassenso da mensagem. A contrafação. A contrafação idêntica, tipo, a gente seria levantado para ficar diante, então ela pede, se levanta aí, fica diante, vai morrer, então, tipo, quase que se fosse uma contrafação idêntica. Tem um falso jejum, tem um jejum verdadeiro, tentando restaurar as veredas, e vai ser levantado como primícia. E aí está falando, e aí a gente está vendo que tem um falso jejum, tem uma vinha que quer ser tomada, e tem esse estandarte que vai ser colocado, esse falso estandarte que vai ser colocado. Foi por isso que você usou então o 4 e o final. O 4 para mostrar o falso jejum e o final para mostrar o verdadeiro jejum. Foi isso então? O 4, na verdade eu mostrei o 4 foi para falar do jejum, com o jejum, isso. Para fazer a ponte com o jejum. Porque Isaías 58 fala de... Isso, exato. E aí o seguinte fala... Aí você usou... Tá. Corretamente, isso. Tá. Vamos agora... Antes. Tá. Agora no verso... Primeiro Reis. Vamos continuar lendo Primeiro Reis. Quem está lendo é Felipe? Até o... Qual é o? Até o 13. Ou até o 14. Do 10 até o 14. 10 ao 14. E põe defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora, me apedrejai para que morra. E os homens de sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandaram. Apregoaram o jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote,
perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Aonde que você quer marcar? E Esther, a gente tem os dois inimigos também, que é Teres e Bigtão. Os dois inimigos. Aqui, Nabote é morto. Ele é apedrejado. Isso aí é um clamor da meia-noite. Isso, eu tô marcando o clamor da meia-noite por causa dos dois inimigos. Na história de Cristo também, Traem para ele dos testemunhas falsas. E isso é na meia-noite, eu não sei. Dois testemunhos falsos. Isso. O que mais que você vê na história de Cristo aqui? Que eu achei interessante. Quais foram os dois inimigos na história de Cristo? Dos testemunhas falsas. Deixa eu procurar aqui. Quando ele está diante dos principais, são tragos testemunhos para falar falsamente contra ele. É isso que o Matias vai encontrar. Dois filhos de Belial. Belial é aqueles mesmos da história de Juízes 19. Belial são filhos iníquos, são pessoas iníquas. Acho que não tem uma tradução muito... É isso, iníquo, pessoas iníquas. Mas o que eu achei muito interessante? O que eles estão falando que Nabote fez? Quais são as duas acusações? Blasfema contra Deus. E Sedição. Contra o rei. contra o rei. Que é o quê? Que é Sedição. Isso, que é Acabe, isso. Quais são as duas acusações que são feitas contra Jesus? A mesma, sedição e blasfêmia. À meia-noite, Jesus é acusado de sedição e blasfêmia. Ou seja, nós aqui vamos ser acusados de estar blasfemando e de estar falando contra o rei. E de estar falando contra o rei. Você acha que isso é difícil de acontecer? Como é que é a nossa mensagem? Deu o tempo todo sobre o Islã, deu o tempo todo que os Estados Unidos... Mensagem contra o faraó. Estados Unidos. Como? A mensagem contra o faraó? Vai ser atacado, vai... A mensagem que vai fazer os reis da terra tremer. Isso. Tá. Vamos ler uns textos. E o apedrejamento? Desculpa, se você vai... Vamos falar, mas você quer falar o quê? Pode falar. Se você vai falar, eu só queria perguntar um símbolo. O que é apedrejamento? Não, o que vai ser o símbolo assim pra gente? Apedrejamento é... Alguns vão nesse momento podem. Vamos então para T5, página 450. Será que esse blasfemaste contra Deus é porque a igreja recebe de novo o direito de julgar na meia-noite? Quem que... Aqui? Os mesmos poderes de Roma, você dizendo? A igreja triunfante recebe o poder de julgar e é acusada de blasfemar contra Deus. Porque agora Porque ela está jogando. Inclusive hoje, se você... Qualquer coisa que você fala, eles falam, meu irmão está julgando. Sempre já existe isso, assim. E ali, a igreja recebe o poder de julgar de novo, isso vai causar muito, muito problema. Entendi. Não sei, vai de fato julgar. Entendi. Eu vi o que você está dizendo. Eu não sei se eu consigo unir blasfêmia com julgamento. É porque para você... Quem julga quem? Porque não é o rei. É o Estado. Deus. Não, quem julga é Deus. Todo mundo fala isso pra você. Se você falar alguma coisa contra o seu irmão, tentando advertir ele de algum pecado, ele fala assim, quem julga é Deus. Sim, hoje não se pode falar nada. Pode ser que seja atribuído ali, você está se colocando no lugar de Deus. Porque a igreja de Éfeso julgava, Paulo julgava, Pedro julgava, e essa é a igreja triunfante. Então pode ser que seja atribuída alguma acusação falsa sobre a igreja triunfante. Até porque para você... Blasfemaste contra Deus, estão colocando no lugar de Deus. Até porque para você, né? Pode ser, até porque da parte do Estado, basta tipo, acaba falar, mas alguma autoridade religiosa vai ter que falar que isso é uma blasfêmia.
Aí essa, tipo, não sei se vai ser o papado mesmo. Vamos ver o 450 ali? eu ia ler só o segundo parágrafo, mas vamos ler a página toda. É bem interessante. Vocês já estudaram externa? Não, É o segundo parágrafo? vamos ler o segundo. 450.2. Quem que tá lendo? Eu li. Já leu? Você tem? O mesmo espírito despótico que noutras eras tramou contra os fiéis há de tentar extirpar da face da terra os que temem a Deus e obedecem à sua lei. Satanás há de incitar a indignação contra uma minoria que conscienciosamente se recusa a aceitar costumes e tradições populares. Homens de destaque e reputação hão de associar-se aos maus e aos que são adversos à lei, a fim de tomarem conselho contra o povo de Deus. A riqueza, o talento e a educação hão de aliar-se a fim de cobri-los de ignomínia. Juízes, perseguidores, pastores e membros de igreja hão de conspirar contra eles, de viva voz e com a pena, com ameaça, escárnio e zombaria, hão de tentar derrotar sua fé, desvirtuando os fatos e por meio de apelos violentos hão de procurar instigar as paixões do povo. Não podendo apresentar contra os defensores do sábado bíblico está escrito: a falta deste lançará mão da violência, a fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo. Os legisladores hão de ceder ao desejo deste e obter leis dominicais. Os tementes a Deus, entretanto, não podem aceitar uma instituição que viola um dos preceitos do decálogo. Nesse campo de batalha será ferido o último grande conflito da controvérsia entre a verdade e o erro. E não somos deixados na dúvida sobre os desenlace dessa batalha. Então, como nos dias de Mardoqueu, o Senhor vindicará seu povo e sua verdade. Isso. Então, aqui está falando que eles vão usar, está contando a mesma história aqui de Nabote. Falsas acusações para poder destruir o sábado. O sábado é uma das nossas heranças, das joias preciosas que a gente recebeu. Vamos ver agora. Grande conflito, página 591. Não, 591, desculpa. Grande conflito, 591. Quando você falou mesmo. Foi isso que eu falei? Uhum. Eu abri errado. Você pode ler? Primeiro. O expediente de Satanás neste conflito final com o povo de Deus é o mesmo que empregou no início da grande controvérsia no céu. Pretendia estar buscando promover a estabilidade do governo divino, enquanto secretamente aplicava todo o esforço para conseguir sua subversão. E da mesma obra que assim se estava esforçando por cumprir, acusava os anjos fiéis. E desde política de engano tem assinalado a história da Igreja de Roma. Tem estado
Tem esta professado agir como substituta do céu, ao mesmo tempo em que procura exaltar-se sobre Deus e mudar sua lei. Sob o governo de Roma, os que sofreram a morte pela sua fidelidade para com o Evangelho eram denunciados como malfeitores. Declarava-se estarem eles coligados com Satanás, e todos os meios possíveis foram empregados para cobri-los de infâmia, para fazê-los parecer aos olhos do povo, mesmo aos seus próprios, como os mais vis dos criminosos. Assim será agora. Enquanto Satanás procura destruir os que honram a lei de Deus, fará com que sejam acusados como violadores da lei, como homens que estão desonrando a Deus e acarretando juízo sobre o mundo. Eu gosto muito desse texto. Eu gostei muito desse texto. A gente não vai ser jogado na prisão porque somos bons cristãos. Espero que sejamos bons cristãos. Mas a gente vai ser jogado na prisão sendo acusado de blasfêmias, criminosos, de assassinos, de mentirosos, de Principalmente assassinos por causa de que vão culpar nós de todas as tragédias e coisas que estiverem acontecendo no mundo. Sim, mas olha só, por que eu quis ler isso aqui? Porque Satanás vai usar todos os meios possíveis para cobri-los de infâmia, para fazê-los parecer aos olhos do povo, mesmo aos seus próprios, como os mais vis dos criminosos. Na minha opinião, né? Posso estar errado, me corrija. O que mais a gente vai ter que ter em mente nesse período é de ficar calado como Cristo, porque não vai adiantar falar. E quanto mais falar, mais irados eles vão ficar. Sim, concordo. Eu concordo. O que eu queria mostrar aqui é o seguinte, que mesmo aos nossos próprios olhos, o que é isso? É angústia, né? Isso é angústia de Jacó. Vai pensar assim, nossa, Será que eu sou isso mesmo? Será que eu fiz tudo isso? Porque parte daquilo você fez. Só que eles estão manipulando, distorcendo, confundindo. E você não vai ter certeza, assim, você vai estar sendo jogado na prisão. Vamos ler Desejo das Nações? Não sei, eu botei em inglês. Será que é o mesmo? 216. Acho que é não. Deixa eu ver se é aqui que eu quero. Não, Onde que eu vou achar? Aqui no... Eu não tenho ele aqui não. Vou achar, peraí. Desejados das Nações, 145.2. O 145.2 até o 4. Você pode ler? Você lê um parágrafo? Ao profeta do deserto, tudo isso se figurava um mistério. Havia horas em que os cochichos dos demônios lhe torturavam o espírito,
e a sombra de um terrível temor dele se apoderava. Pode-se ir da que o longamente esperado libertador ainda não houvesse aparecido? Então, que significaria a mensagem que ele próprio fora compelido a anunciar? João sentirá-se cruelmente decepcionado como resultado de sua missão. Aí, pra gente pensar, vamos ler esse pedaço com calma. Sim. Essa é a mensagem que a gente vai estar dando, né? E a gente vai estar passando pelos mesmos. A gente vai ter esse apontamento e assim a gente vai estar na prisão. A gente não, será que o que a gente falou não era o que a gente devia ter falado? Será que essa mensagem que eu falei não era para eu ter falado? Eu achei interessante porque aqui ele está aqui, né, na angústia de Jacó. Aqui no casamento, né? Ele é trazido. Aqui é a história de Herodias. Vocês já citaram Marcos 6, não? Aqui tem duas pessoas com o mesmo nome. Marca o clamor da meia-noite. É aqui onde João Batista é morto. Tem a dança. Aqui tem a dança do desapontamento. É a dança da ilusão. Assim. Salomé. Aqui Salomé engana Herodes, que é o falso profeta enganando Herodes. Aqui a gente tem a imagem da besta, que é a mulher no controle do relacionamento. Então, aqui a gente tem a angústia. E se vocês lembrarem, estudo do castiçal, aqui é meia-noite, e aqui é o clamor da meia-noite, e aqui é o alfa, aqui é o ômega. Não sei se a gente lê um texto, mas é aquele texto que fala que quando a gente vê face, primeiro a gente via como um espelho, mas a gente vai ver face a face. Aqui para trás, daqui para frente, a gente vai conseguir entender o que vai acontecer para frente. A gente vai fazer a predição. Mas aqui para trás, não. João Batista não conseguia penetrar essa escuridão aqui, à meia-noite. É esse momento aqui. João Batista não está conseguindo penetrar esse mistério. Estava além de sua penetração. Bem aqui. Ele estava na angústia. Mas aí ele pode continuar lendo. João sentiu-se perturbado por ver que, pelo amor que lhe tinham seus discípulos, estavam nutrindo incredulidade a respeito de Jesus. Teria acaso sido infrutífero o seu trabalho em favor deles? Acho que não é esse texto, não. Acho que não é esse texto, não. Perfeito. A gente vai ler isso também. Ah, sim. Mas faltou outra parte. Pode ler daí, esperar. Esperara que a mensagem de Deus tivesse o mesmo efeito que produzira a leitura da lei nos dias de Josias e Esdras, que se seguiria uma profunda obra de arrependimento e volta ao Senhor. Ao êxito dessa obra, toda a sua existência fora sacrificada. Havia sido em vão? João sentiu-se perturbado por ver que, pelo amor que lhe tinham seus discípulos, estavam nutrindo incredulidade a respeito de Jesus. Teria acaso sido infrutífero o seu trabalho em favor deles? Teria sido infiel em sua missão para ser agora excluído do labor? Se o libertador tinha aparecido e João se provara fiel à sua vocação, não havia Jesus de derribar agora o poder do opressor e libertar seu arauto? Você leu o próximo parágrafo, Andrés? Mas o Batista não abandonou sua fé em Cristo. A lembrança da voz do céu e da pomba
que descera da imaculada pureza de Jesus, por poder do Espírito Santo, que sobre ele próprio repulsara ao encontrar-se em presença do Salvador, e do testemunho das Escrituras proféticas, tudo testificava de que Jesus de Nazaré era o prometido. O que fez com que Jesus vencesse as tentações de Satanás? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, isso. O Altíssimo. Foi isso. Mas a mesma coisa, isso. Mas ele lembrar a lembrança da voz do céu. A gente tem que lembrar de como Deus nos guiou no passado. A gente tem que lembrar do que ele já falou. E aí a gente consegue. Assim, o interessante aqui é que João, ele olha para trás da mesma forma que a gente vai olhar assim, talvez nesse tempo de angústia, olhando assim para as linhas mesmo. Não aconteceu isso aqui no Cambô da Meia-Noite, na época dos mineiristas. Será que eu estou fazendo certo? Era para isso ter acontecido também. Ele olha para as linhas antigas e fala, olha, eu esperava que essa mensagem de Deus tivesse o mesmo efeito produzido na vida de Josias e de Esdras. E a gente pode se pegar argumentando isso, sim. Sim, está escrito que a gente vai fazer isso, que a gente vai fazer. Isso. Eu acho que aí nesse texto está falando mais especificamente de 11 de setembro, que foi quando nossa mensagem foi confirmada. Deus, então, João está na cárcere e ele lembra-se do batismo a Cristo, que a gente sabe que é um paralelo ao 11 de setembro. Isso. Então, quando a gente está aí duvidando de se é certo a nossa mensagem ou não, a gente vai ter que lembrar que no 11 de setembro Deus confirmou essa mensagem, que é certo. Isso. Eu vejo um pouco mais pessoal do que isso. O que me firma nessa mensagem, e por favor não me critiquem, não é necessariamente as linhas de tempo ou a Bíblia propriamente dita, porque isso todos os cristãos têm. Mas é a forma como Deus me conduziu até aqui. A forma individual, a forma como Ele me trouxe até aqui, até a fratura do braço, a forma individual como Ele trouxe cada um de nós, é que vai fazer com que nesse momento a gente lembre. E seria a parte visível da presença de Deus individualmente na nossa vida. Não vai ser só, na minha opinião, não vai ser, o que vai me fortalecer num momento desses não vai ser as linhas de tempo na Bíblia, vai ser como que Deus me conduziu durante meus 60 anos para eu chegar àquele momento na prisão. Assim, o objetivo não é a gente marcar bem o que é esse sinal da pomba. A gente sempre marca o sinal da pomba como 11 de setembro. Mas a gente pode entender, é simples de ver, eu concordo com o que o Matheus falou, o sinal da pomba é 11 de setembro, mas a gente tem o que foi que fez com que os mileritas desapontados permanecessem. Assim, foi entender que como que a gente pode largar, se a gente viu Deus guiando até aqui. De acordo com a visão de Oeste, o caminho estreito ou a visão impressionante, você só a visão? Não é a nossa experiência que vai nos dar segurança para entrar no Clamor da Meia-Noite, vai ser as cordas. As cordas, então. Não dá para confiar em outra coisa que não seja as linhas proféticas. É só isso que vai fazer a gente entrar no Clamor da Meia-Noite. O que livrou também Jacó da angústia foi a confiança na promessa. Sim. Na fim palavra do profeta, da profecia. Você tem mandado? Tá. Vamos ler agora. Esse texto eu gosto também, a gente já comentou, mas é Desejado de todas as nações, 492, terceiro parágrafo.
lembrou também quando essa coisa rapidinho. Isso, e João me lembrou de Lutero também quando eu estava lendo. Porque um dos medos dele me pareceu. Quem lembrou? Essa experiência de João lembrou Lutero, que Lutero, que um dos medos dele não era nem que ele se perderia, era se a obra não ia prevalecer, ou as pessoas que ele falou. Então, da mesma forma que o Lutero tinha aquele medo, não que deles se perderem e tudo, mas de que a obra não seria levada a frente. João Batista fala, pensou, né? Os discípulos, que ele tinha falado. Desculpa, que texto falou você? Desejar todas as nações, 492 por 3. Cristo devia ter lugar Isso. formalmente perante o Sinédrio, mas perante Anás foi submetido a um julgamento preliminar. Sob o governo romano, o Sinédrio não podia executar a sentença de morte. Só podia interrogar um prisioneiro e dar a sentença para ser ratificada pelas autoridades romanas. Era, portanto, preciso apresentar contra Cristo acusações que fossem consideradas criminosas pelos romanos. Também era preciso achar uma acusação que o condenasse aos olhos dos judeus. Não poucos entre os sacerdotes e príncipes ficaram convencidos pelos ensinos de Cristo. Unicamente o temor da excomunhão os impedira de confessá-lo. Os sacerdotes bem se lembravam da pergunta de Nicodemos: porventura condena nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? João 7,51. Essa pergunta interrompeu na ocasião o conselho e estorvara-lhes os planos. José de Arimateia e Nicodemos não foram então chamados, mas havia outros que talvez ousassem falar em favor da justiça. O julgamento devia ser dirigido de maneira a unir contra Cristo os membros do Sinédrio. Duas acusações desejavam os sacerdotes manter. Se pudesse provar que Jesus era blasfemo, seria condenado pelos judeus. Se culpado de sedição, isso garantiria condenação por parte dos romanos. A segunda acusação procurou Anás estabelecer em primeiro lugar. Interrogou a Cristo quanto a seus discípulos e suas doutrinas, esperando que o prisioneiro dissesse qualquer coisa que lhe fornecesse base para agir. Pensava tirar alguma declaração provando que ele estava procurando fundar uma sociedade secreta com o intuito de estabelecer um novo reino. Então os sacerdotes o poderiam entregar aos romanos como perturbador da paz e cabeça de ressurreição. Seremos acusados pelos dois atos, pelas mesmas coisas. Vamos falar que a gente está querendo fundar uma sociedade secreta, que a gente quer tá fazendo uma insurreição, que a gente traiu o governo, porque não consigo afirmar exatamente o que vai acontecer. Mas a gente sabe que a gente fala sobre o islamismo abertamente, sobre que eles vão atacar novamente os Estados Unidos. Isso está tudo em vídeo. Os Estados Unidos têm extrema facilidade de saber disso, de ter acesso a isso, de observar. Tipo, culpar de trás, no caso, nos Estados Unidos seria tipo uma traição à pátria. Isso. E, tipo assim, se a gente sabia porque não avisou, pode ser uma coisa adicional. Pode ser uma coisa dessa. Não, porque a gente está insuflando isso, que os muçulmanos vão voltar a atacar os Estados Unidos. Isso. Isso é uma insuflação. Falar isso hoje é insuflação. Isso. E a gente está falando. Então isso pelos Estados Unidos, você faz de ver uma acusação. E aí, só que quem que vai nos levar perante os Estados Unidos? Judas. Como? Jezabel.
Isso. Nós sabemos que Shema vem dos Estados Unidos. São os homens que moram na cidade de Nabot, Isso. que ajuda, assim, que a igreja adventista de herança. Por isso que a gente tem que ser muito cuidadoso. Eu reforço isso. A gente tem que ser muito cuidadoso no que fala e como fala. Isso. Muito cuidadoso, não por medo. Eles são arriscados. A gente tem que tomar cuidado com nossos irmãos, com quem crê como nós, porque tudo pode se voltar contra nós. Tudo. Sem que a obra seja feita. Sim, talvez vai ser mais difícil de mostrar isso aqui, mas então, assim, vamos ser trazidos, vai ser a igreja adventista que vai... Qual eram os 3 grupos que estavam aqui nessa noite? Era Judas, um dos discípulos de Cristo, os judeus e os romanos. Então, serão pessoas da própria mensagem que vão apostatar, vão se desviar e vão nos acusar para a igreja adventista e para Roma. Isso já acontece. Se você vê em grupos onde a gente estuda, você vê pessoas que eram da mensagem, já viu, já acontece. Como é? Pois é, então já aconteceu isso, mas nos nossos grupos de estudo você vê isso acontecendo, pessoas nos acusando que eram da nossa mensagem, que agora não estão mais. Então isso vai acontecer no nosso tempo, e aqui a história está falando isso. Tá. Más especificamente para la historia. Acusa contra a iglesia adventista, que la historia de Cristo es los judeos, y a los judeos, a la iglesia adventista nos acusa con el gobierno. Y así. No son la gente de los mensajes que vas a acusar con el gobierno, sino que es una cadena. Como lo mismo que aconteceu com Cristo. Sim. Tá. Aí no verso 14 ele foi apedrejado e morreu. Isso aqui é João Batista sendo morto. Aqui no Pão da Meia-Noite. João Batista? Eu estava mostrando ele preso aqui, a angústia dele aqui, e ele morto aqui. Tem que dar a mensagem quando o casamento. Ele dá a mensagem aqui. Exato, e é preso depois. Não, ele dá a mensagem preso. E aí ele passa pela angústia. E passa aqui no Pão da Meia-Noite. Não é assim. Você acha que a gente vai ser morto no cavalo da noite? Eu acho que Pedro, isso Alguns foi perguntado. João Batista foi morto. Nabot foi morto. O reinado do terror. Cristo foi morto. Alguns sim, martirizados. Talvez não ali, quando fecha o amor da meia-noite, mas nesse período. Não é. Esse, inclusive, eu já conversei com algumas pessoas. Essa, inclusive, pode ser um dos desapontamentos. Pode ser o quê? Um dos desapontamentos. Que era o de João Batista, por exemplo. Achar que, eu Não vai acontecer mais nada comigo. eu ser Marte. Antes de seguir, verso 13. Fala aqui. De onde? 21. Peraí, 21. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, apedrejaram e morreu. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 577, naquela visão. Testemunhos para a Igreja, volume 1, 577, parágrafo 2. Tem aquela visão de que
Ellen White vê um grupo vindo de 2 em 2, Sim. e eles cercam a casa e eles falam: essa casa está interditada, os bens devem ser confiscados, eles falaram contra a nossa santa ordem. É mais ou menos isso que eu vejo acontecendo aqui no verso 13. Isso vai acontecer até mais pra frente, que Nabote vai pegar a vinha e vai casar justamente com esse texto que você falou. Porque ele vai pegar a vinha que era, matou para pegar a herança. E No também caso, a vieram herança. 2 em 2, ele está falando. É, Que vieram, são 2 sim. homens para Tem testemunhar. pode ter algum símbolo, isso levou para fora da cidade? Ó, Jesus foi morto fora da cidade. Estevão Estevão foi morto fora da cidade. foi arrastado para fora. Foi arrastado para fora da cidade. Isso, foi arrastado para fora da cidade. Então, tem, sim. Vou marcar aqui. Tá. E aí, a história continua. Quem entra na história agora no verso 17? A gente nem leu ainda, né? Vamos ler. 21, 1 Reis 21. 17. Vamos ler. Até o 23. Quem tá lendo? 21, lê 3 versículos. 17. 17. 21 e 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te e desce a encontrar-te com Acabe, o rei de Israel, que está em Samaria. E eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. E falar-lhes-á, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhes-á mais, dizendo: assim diz o Senhor, do lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Ele disse a Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazer-lhes o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade, arrancarei de Acabe a todo o homem, tanto o escravo como o livre em Israel. Então, 21. Pode ler até o 23. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baza, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel junto a um temor desde Israel. Tá. O Tabo marcou isso aqui à meia-noite, no clamor da meia-noite. Por quê? Porque tem duas... Ele começa a marcar no clamor da meia-noite. Tem duas perguntas aqui. Ele entende Elias como sendo... Como? Elias? Ah, claro. Isso. Aqui ele vê Elias como sendo um símbolo dos 144 mil que vão dar a mensagem contra Acabe. Essa é uma mensagem diferente agora, é uma mensagem de julgamento. Hã? Pode simbolizar que nesse período, como a gente disse, pode ter uma parte de pessoas que vão ser mortas, ou se não mortas, vão ser postas em julgamento com testemunhas falsas. E nesse momento já vão poder falar perante as cortes. E outros vão ser como Elias, assim, não sei. Entendi. Porque teve um julgamento também antes, assim, né, com relação a Nabote. Então, tipo, talvez aí já vai ser aquela parte que já vai poder ser uma tipificação também já no começo desses, colocar perante as cores. E pode ser que simboliza algumas pessoas que vão ser mortas. Como Sim. você disse. Sim. Depois, mas o principal é Elias, eu acho. Eu acho que a maioria não vai ser morta. Mais ou menos, parece. Sim, Elias é o símbolo dos 144 mil, que sobe sem morrer, sem ver a morte. E aí a mensagem que ele dá é a mensagem... Em inglês é mais interessante.
porque ele fala que ele vai matar todos aqueles que é pisseth against the wall, que fazem xixi, urinam na parede, urinam no muro. Aqui é traduzido como... Como assim? Aqui diz... 21. Arrancarei a tua posteridade. Eis que trarei mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade. Isso em inglês fala como? Pisseth against the wall. Esse é o marco, a gente vê em que outra história? A gente vê a história de Nabal. Quem que vai falar a história de Nabal? Ninguém? Acho que alguém vai fazer, não? Eu? Não, você vai fazer de Ruth. Nabal, Abigail. Não, não. Quem? Tá, na história de Abigail, Davi vai matar todos aqueles que urinam contra a parede, urinam contra o muro. Urinam. Os homens. Em vez da Bíblia dizer homens, eles dizem aqueles que urinam. Urinam? Fazem xixi. Urinam. Isso. Tá. Os homens. Aí o termo que a Bíblia usa é esse, pisseth against the wall, ou seja, fazem xixi contra a parede. Mas a gente tem, aqui na história tem outros símbolos no muro. No verso 23 fala que os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. E a gente sabe que aqui no Calor da Meia-Noite, na lei da dominical, a gente tem os muros. A gente sabe também que... Antes quer falar. Diz também que Elias é um tipo de igreja triunfante, se não vou igual também. Que é marcado aqui, né? Sim. Elias. Então a gente tem aqui o muro. E aqui Jezabel morre. Quer dizer, aqui Acabe morre. Já deu essa segunda parte. A gente estudou menos, mas o que eu queria marcar bem era esse período aqui, onde a gente é acusado falsamente por testemunhas, para mostrar mais testemunhas disso, de que a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar firme, a gente precisa saber que isso vai acontecer, para que a gente não esteja preparado. Amanhã vocês estão preparados para fazer as apresentações? Não, mas ele vai estar. Não sei se vai dar tempo de fazer tudo amanhã. Esse está aí também. Vamos orar? Senhora Felipe. Obrigada, Senhor, porque mais um dia tivemos a oportunidade de abrir Tua Palavra, de estudá-la de forma diferenciada. Muito obrigada pelas luzes que conseguimos vislumbrar em todas as histórias da vida. Muito obrigada, Senhor, porque a luz voltou, porque podemos retomar nossa vida, fazer as coisas da melhor forma possível para te honrar. Que o Senhor possa estar com todos os grupos em toda a face da terra que estão estudando cuidadosamente Tua Palavra para poder serem trombetas na hora que for preciso. Que o Senhor nos proteja no restante desse dia e que nós possamos cada vez mais nos fortalecer diante de Ti e dos homens. Em nome de Jesus.